Fala torcedor e torcedora, bem-vindos ao seu portal de notícias. Eu sou Alex Soares, aqui a gente traz tudo o que acontece no futebol brasileiro. Então é muito importante você aqui inscrito com o sininho ativado e também é muito importante que você compartilhe o vídeo com o seu amigo torcedor. Pessoal, sem mais enrolação, já vamos para o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, hein? Parabéns ao Botafogo, eu tô aqui com o Zé Elias, Gustavo Zupac, Jailson Vilas Boas. Como o programa é mais curto, o boa tarde já é boa noite, é geral. E bora trocar uma ideia. Vou jogar pra vocês o que eu penso, pra gente já começar a processar. Libertadores, obviamente, histórica, um título incrível e acho que maior que o brasileiro. Mas como história, eu acho esse título mais significativo e representativo pelo que foi o 23. É como se o Botafogo fechasse uma história muito bonita que eu não sei quantos times conseguiriam, acho que nenhum, né? Não teve, é uma história muito bizarra a que aconteceu com o Botafogo, então eu acho esse título muito bonito. Como eu tenho que jogar para alguém para não deixar na mesa e ficar aquele silêncio, começa aí Zé, mais Upa e Jailson, já venham juntos. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, filho da Dona Maria. Tudo bem? Como vai? É um prazer trabalhar ao seu lado, boa noite, Zupa. E antes de mais nada, quero dizer que estou muito feliz trabalhando ao lado do Jailson, eu conheci na redação. E com o passar do tempo você aprende a gostar, aprende a conviver. Sucesso para você. Obrigado. Sucesso, meu filho. Desejo do fundo do coração. Obrigado. Em relação ao Botafogo, é só bater palmas. Só bater palmas. Bater palmas porque, assim, a gente escuta muitas coisas. E aí, por favor, não me entendam mal. Eu, como um ex-atleta, a gente sabe o quanto é difícil para o jogador chegar onde o Botafogo chegou ano passado, perder o título da forma como ele perdeu e renascer, né? O Botafogo renasceu. Porque ele praticamente afundou, enterraram o Botafogo, não acreditaram, o Botafogo conseguiu, através de um ótimo trabalho de scout, através de um ótimo trabalho do departamento médico, fisiológico, todos fizeram um trabalho excelente, né, para que nós pudéssemos ter no Botafogo hoje o melhor futebol brasileiro, o melhor time do futebol brasileiro, um time com intensidade, um time que entra em campo, você sabe exatamente o que ele vai fazer, é um time que tem jogadores que são símbolos dessa conquista. Tá aí o Marlon, que hoje, né, tá um pouquinho cansado, normal, né, pela festa, tudo, mas Marlon, Gregory, Almada, Luiz Henrique, Savarino, Barbosa, Bastos, o que esse rapaz jogou o ano inteiro, o que ele jogou o ano inteiro. Parada absurda. Né, é absurdo. E esse rapaz aí eu me identifico muito pela minha posição, né, que eu joguei a vida inteira como meio-campista. De novo, né? Eu acho que a cabeça dele, ele sofreu muito na final da Libertadores. Eu, particularmente, acho que ele foi na bola, ele não foi para acertar o diferente, o Fausto. É diferente o movimento quando ele vai assim ou quando ele tenta assim. Depois o Fausto acertou, é natural, chega atrasado. E eu imagino o que ele passou dentro daquele vestiário, naquele momento. E hoje ele vai e faz o gol que, teoricamente, consagra o Botafogo dando título. Parabéns demais. E uma ressalva. Tem uma pessoa que eu acho que é muito importante, acho que mais importante que todos esses jogadores. Porque para você comandar jogadores importantes, você precisa ter um ótimo comandante. Você precisa fazer com que esses caras acreditem naquilo que ele fala, né? E o Arthur Jorge, eu lembro do primeiro jogo contra a LDU, ele foi jogar lá em Quito, ele colocou 4 atacantes, 2 meio-campistas, e eu falei no programa, eu falei, será que avisaram ele que tem altitude, que a LDU é um bom time e tal? E acabou o jogo, continuou a primeira entrevista, depois das duas ou três entrevistas, ele falou assim, eu quero que o meu time jogue da mesma forma que joga em casa, jogue fora. E foi exatamente isso que nós vimos. A postura dele numa semana da Libertadores, que ele vem a público, para evitar todo e qualquer tipo de problema. O mental, aqui não tem mental. Eu me coloco à frente do grupo, eu sou o comandante e eu estou aqui. Se vocês querem falar, falem para mim, não falem nada para os meus jogadores. Foi um líder. Então o Botafogo está de parabéns e assim, comemorem bastante porque foi muito merecido. E assim, a gente vive hoje uma época em que o calendário mudou, né? E aí a Libertadores ela vai junto com o Brasileiro. E ninguém questiona que a Libertadores, em termos hierárquicos, é um campeonato mais importante do que o Campeonato Brasileiro. Mas o fato de o calendário colocar as duas competições de maneira concomitante até o final, tira um pouco, para quem não presta a real atenção, quão difícil é e quão importante é ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, beleza, a Libertadores, ela é a Libertadores, ninguém vai mexer nisso. Mas o brasileiro, ele é muito grande, é o campeonato do nosso país. E é um momento em que
O campeonato ganha um nível técnico muito alto. Tá muito difícil jogar o brasileiro. Assim como é muito fácil brigar para não cair, porque tem cada vez mais times fortes, né? Felizmente, o futebol brasileiro está evoluindo em termos dos modelos de gestão dos clubes, de injeção financeira também. Então, é um campeonato muito forte. E o Botafogo foi, durante praticamente o tempo inteiro, o melhor time de um campeonato muito forte. Então, por mais que a Libertadores tenha sido tudo o que foi para a história do Botafogo e como ela é como campeonato, não dá para tirar a relevância desse título, olhando para o que foi o ano passado, olhando para esse jejum de quase 30 anos desde o título de 95, pelos pés do Túlio Maravilha, o time comandado pelo Paulo Autuori. Você jogava, você estava começando. Era novo, exato. E depois, no ano seguinte, em 96, jogamos contra o Botafogo. Na Libertadores. O Corinthians campeão da Copa do Brasil, o Botafogo campeão da Libertadores. O Botafogo campeão brasileiro. Então, assim, é um tremendo título. É um título muito grande do Botafogo. A Libertadores é mais importante, mas o brasileiro é mais difícil. E o Botafogo levou os dois, o que vale mais e o que é mais difícil de ganhar. E aí, Jailson? Parabenizar. Tem que parabenizar o Botafogo, parabenizar os torcedores. E a história do Gregory, para mim, é espetacular. Porque o Zé lembrou bem, ele estava de costas na hora que a bola volta. E aí ele vai tentar assim mais rápido, ele escorrega, não consegue alcançar a bola, acaba sendo expulso. Mas para mim é um título muito especial, assim, porque você ganhar um título, eu repito, eu falei isso acho que em todos os Sport Center que eu participei, você ganhar um título com 30 segundos, com um jogador a menos, é muito forte, é muito grande. E o Botafogo ali ganha o título, o Gregory, imagino que passou o Zé Elias aqui, pode passar pra gente, né? Que passou na cabeça do Gregory durante todo o vestiário e tudo mais, e aí chega hoje, ele vai e faz o gol ali, que sacramenta, enfim, que dá de fato o título do Botafogo. Parabenizar, porque um jogo que me pegou muito também, como o Zé disse, foi a estreia do Arthur Jorge. Eu lembro bem, eu fiquei olhando a escalação, quando sai a escalação, eu tava olhando no celular, eu falei, cara, ele botou 4 atacantes mesmo. Louco. Ele é louco, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? E aí eu fiquei naquela curiosidade de ver como ele ia se portar. Eu lembro, conversando com os amigos, eu falei, cara, esse técnico do Botafogo é diferente, porque ele bota o time para cima, não importa que ele tá jogando na altitude, não importa se ele tá jogando dentro ou fora de casa, colocou o time para cima e foi o modelo de jogo que ele adotou. Chegaram diversos jogadores, a partir ali da janela do meio, por exemplo, o próprio Igor Jesus que chega, porque na ocasião o Tiquinho vinha de centroavante para o Júnior Santos atacar o espaço. O Júnior Santos sempre foi um jogador de lado. E ele troca a função, bota o Júnior Santos para jogar por dentro junto com o Tiquinho. O Luiz Henrique aberto de um lado e o Savarino aberto do outro lado. Foi o Jafinho contra Jafinho aberto do outro lado. E o Marlon e o Danilo Barbosa de volante. Exatamente. Transforma o Júnior Santos em artilheiro. Exato, ele transforma o Júnior Santos em atacante. Então, eu fiquei muito impressionado com o que o Arthur Jorge fez com esse time do Botafogo e o modelo de jogo também que ele foi montando ao longo do ano. Espetacular, é só parabenizar realmente o melhor time do ano. O Botafogo é o melhor time do campeonato. Peguei aqui a escalação daquele jogo contra a LDU, foi a estreia do Arthur. Gatito, Mateu Ponte, Lucas Alter, Barbosa, titular. E o Hugo, lateral esquerdo. Danilo, Barbosa e Marlon, os volantes. Luiz Henrique e Jefinho, os pontas. Júnior Santos e Tiquinho, os atacantes. Desses 11, 3 continuam como titulares. O Barbosa, o Marlon Freitas e o Luiz Henrique. O resto, talvez o Júnior Santos não tivesse se machucado, seria até hoje. Mas é um time que mudou bastante, mas a partir dali ele construiu essa característica. É o terceiro técnico português que ganha o Campeonato Brasileiro nessa era de maior investimento. Jorge Jesus, Abel Ferreira e agora Arthur Jorge. E eu estava até vendo aqui, né, os times que ganharam Brasileiro mais Libertadores no mesmo ano, aí Santos 62, 63, e obviamente dando o devido peso aos títulos conquistados, mas os outros dois que eu vou citar é quando a gente tem um brasileiro que ainda aumentou muito o seu nível de dificuldade, que é o Flamengo 19, do Jesus, que você acabou de citar, e o Botafogo do Arthur Jorge. Mas sabe que assim, antes do Flamengo vencer em 2019, existia a narrativa da nossa parte que, do jeito que está o calendário, os times não vão conseguir ganhar 2 competições importantes no mesmo ano, vão ter que escolher uma. Só que desde 19 para cá, com a melhora dos times, isso tem sido frequente. Então, o Flamengo ganhou. Entendimento melhor, né? Sobre as conquistas elenco, e a forma de elenco. Palmeiras ganhou 20, Libertadores e Copa do Brasil. O Galo ganhou 21, Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 22, as 2 Copas, não foi o Campeonato Brasileiro. E agora o Botafogo leva Libertadores e Brasileiro. Tem sido mais comum. Os times estão aprendendo ou aprenderam como aumentar o seu elenco e como gerenciar o seu elenco para conseguir disputar as competições a ponto de ganhá-las. Eu sei que essa talvez seja uma proposta de debate até ao longo da semana, mas
times campeões, eles costumam ser lembrados na história por algumas questões, claro, título, tal time, mas ou por causa de um meio-campo espetacular, ou de um grande matador, ou de um grande técnico e tal. Como é que vocês acham, e me parece difícil sintetizar esse Botafogo, não é fácil, porque é um grande elenco, é um grande técnico, tem jogadores... Tem o craque do time, né? Todo mundo sabe quem é. Né? Exato, também teve um momento de protagonismo variado entre os jogadores, mas jogando para vocês, como é que vocês acham que esse Botafogo qual é a marca desse Botafogo? Não, e qual a marca? Qual a marca desse Botafogo, Zé? Tem uma. Pra mim, ele tá ali, ó. É o técnico. É o técnico. Ah, meu Arthur Jorge. Isso é interessante. Não, mas então, é porque, assim, desculpa, Zé, é mas isso é aí. só pelo fato, você falou bem, a divisão de poderes, assim, né, a divisão de protagonismo, por exemplo, quando o Luiz Henrique estava muito bem marcado, o Savarino, a gente viu o Savarino fazendo jogos espetaculares. Quando o Savarino estava numa noite, uma tarde ruim, o Almada recuava para fazer essa armação. O Igor Jesus, o cara de área, de centroavante, que já fez. O Barbosa, o campeonato que o Barbosa fez é espetacular. Que zagueiro os dois, né? Os enfrentamentos do Barbosa contra o Estevão, na semana da Libertadores, contra o Estevão na terça-feira e contra o Hulk no sábado, foram O impressionantes. Espetacular, espetacular. O próprio Bastos, depois que assume a titularidade também. Então, pra mim, vai ficar muito na conta do Arthur Jorge. Tudo bem, Luiz Henrique é o cara, é o craque do time. Mas pra mim fica na conta do Arthur Jorge. Já de volta aqui pro debate, ó, momento da entrega, né? A gente tem as medalhas, teremos o troféu, né, imagens do estádio Newton Santos. Momento muito importante, é Fogão, o terceiro time a vencer Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Lembrando que o Santos fez isso em 2 anos consecutivos, 62 e 63. Flamengo 2019, 2024, o Botafogo. A gente vai seguindo com essas imagens da Botafogo TV, né, da festa no campo, os jogadores comemorando. Mas aí eu trago sobre o que falava o Jailson. A gente tem o Flamengo 19 sendo lembrado por Jorge Jesus. A dinastia Palmeiras com o Abel. E agora a questão do Arthur Jorge. Isso no passado tinha, óbvio, que São Paulo também foi do Tele Santana e tal. Mas essa coisa de estar associados aos treinadores, é porque o Brasil foi buscar grandes treinadores que fizeram isso? Ou porque os times estão se reforçando e se estruturando e passando a não ser mais um time de 2 caras? Um time de um craque. É um elenco que precisa de um domador, de um elenco. E é claro, assim, o Arthur tem todos os méritos do trabalho muito bem feito, mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é os motivos que levaram, e aí eu acho que é o mérito do clube, os motivos que levaram o Botafogo a contratar o Arthur Jorge. Então não é que, por exemplo, vamos fazer um paralelo com o Flamengo de 19. O Flamengo, assim, os anos foram passando e a gente vai chegando à conclusão de que o Flamengo, assim, meio que no acaso, escolheu o Jorge Jesus e, para sorte do Flamengo, ele fez um trabalho histórico e fez o que fez. O Botafogo não. O Botafogo montou o elenco que montou porque pensou nas características de jogadores que ele queria para o time. E o Botafogo contratou o técnico que contratou porque entendia que esse técnico era a melhor opção disponível entre as analisadas para comandar este time e construir este modelo de jogo. Então, assim, embora o Arthur Jorge tenha todos os méritos, para mim, ele é parte de uma engrenagem. O Botafogo SAF, através do John Textor, e o Textor participa, porque a gente fala muito do Textor. Primeiro, vamos lá, ó. Acho que esse momento é um momento importante, né? Erguendo taça, né? Nada mais importante do que taça erguida. Botafogo campeão brasileiro, os jogadores ali recebendo taça. Assim, a gente fala muito da questão das polêmicas do Textor, mas o Textor é um cara que entende de bola, né? O Textor é um cara que entende de bola. E ele... Olha lá, festa dos jogadores, belíssima festa. Rafael ali, que eles chamaram. É isso que eu ia perguntar. Foi o Rafael. É o último jogo dele, inclusive, né? Ele entrou no segundo tempo, né? né? Botafoguense, declarou sempre que quando voltasse, né, ao Brasil, jogaria no Botafogo. Mas só para concluir, assim, o Botafogo moldou o seu jeito de jogar futebol, com os jogadores e com o técnico que ele queria. Eu acho isso muito interessante. E para mim o que fica desse time, para além do talento individual dos jogadores, é isso. O Botafogo hoje está praticando um futebol moderno, que eu chamo de moderno. Quando a gente olha para o tipo de futebol que se pratica numa Premier League, por exemplo, o Botafogo é o time do Brasil que mais se assemelha a esse modelo, que é o modelo que une muita força física, muita habilidade e muita velocidade. É o time que entrega isso e, através desse DNA, construiu a temporada maravilhosa. E Zé, sobre essa questão, eu queria também trazer um ponto que eu acho que é sensível.
que o Zupac falou essa coisa do ganhar o Brasileiro, ganhar a Libertadores. E aí ele trouxe times que ganharam 2 grandes torneios. Isso eu acho que está associado à capacidade e à qualidade dos elencos, mas me parece que está aumentando, que eu acho algo muito positivo, essa coisa da mentalidade vencedora. Porque vamos pegar o Botafogo, os caras jogam com o Palmeiras, é uma decisão. Uau, embarca para Buenos Aires, ganham, voltam, jogam de novo. Ganham hoje, pega avião e vai para o Mundial. Essa coisa de você... E aí, fazendo um comparativo com o esporte que eu gosto tanto, que é a Fórmula 1, os grandes companheiros de Fórmula 1, eles querem ganhar de domingo a domingo. O cara faz a champanhe, vai à zona mista, ele já virou a chave, o cara não tá mais falando, ele descarta o êxito. E descarta também a tragédia, o resultado ruim, para ir para o próximo. E às vezes eu achava que isso no Brasil não era tanto. O cara se contenta, os atletas de certa forma ganham, aí se desapegam, se contentam e tal. E eu tô achando que isso está virando uma rotina de times vencedores quererem mais e mais e mais. Sim, porque assim, você vive num ambiente competitivo. Os 3 treinadores, os 3 portugueses têm uma característica em comum. Acho que isso é importante. Se você buscar Jorge Jesus, Abel e Arthur Jorge, nos últimos 10 jogos, vejam quantas substituições ou quantas vezes eles mudaram o time. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Sim. Né? Contra aquela tese de que não, o jogador tem que jogar quarta, tem que jogar domingo, tem que jogar quarta, tem que jogar domingo. O cara que é competitivo, o cara que quer jogar, o cara que quer ganhar, o cara que quer jogar todas as vezes, todos os jogos. Eu vou confessar aqui, para o jogador de futebol é péssimo você ficar só treinando. É péssimo. O jogador quer jogar, né? O jogador quer jogar. O Arthur Jorge, não sei se foi o Arthur Jorge ou foi uma pessoa que falou que foi... não, Felipe Luiz. Ele falou, o jogador só melhora jogando. O jogador só melhora jogando. Vocês viram quantos jogadores saíram? Quantos? Pega o Jorge Jesus. Jorge Jesus quebrou aquele paradigma. Não, o jogador tem que treinar, tem que ser... Não. Primeira entrevista, jogador treina, segunda, joga na quarta, descansa na quinta, treina na sexta e joga no sábado. Todo mundo ficou espantado. O Abel, como que é o Abel? Intensidade o tempo todo mundo jogando, o melhor time para jogar nas grandes decisões, ele não tirou. Nessa semana nós temos 10 jogos, foram 10 jogos, vamos dizer assim. Nos 10 jogos o Arthur Jorge falou assim, vai jogar todo mundo. Eu achei, ele falou assim, pelo que caminhar, né, alguma peça ou outra ele vai tirar. Ele manteve o time inteiro. O time inteiro jogou com exceção do Bastos e do Barbosa, que se alternaram algumas vezes, com o Adrielson, sentido. Mas no resto, se você observar, ele colocou o time para jogar. Por quê? O líder, o melhor líder, não é aquele eu sou o melhor, não. O líder é aquele que faz todo mundo ao seu redor melhorar. E foi exatamente isso que o Arthur Jorge propôs. Vem cá, meu time vai jogar dentro e fora de casa da mesma forma. Meu time, vem cá, intensidade, vontade. Ah, não, mental, aqui não, aqui tem coragem, aqui o meu time vai jogar. Você nunca viu o Botafogo com medo de jogar futebol. Se você buscar todos os jogos, você nunca viu o Botafogo com medo de jogar. Estamos falando de uma partida aqui difícil que qualquer outra equipe iria entrar retrancada, esperando e dando a bola para a LDU para esperar os primeiros 15 minutos por causa da altitude. Então, o que o Botafogo fez? Foi lá e jogou. Então, assim, eu acho que a liderança do Arthur, ela passa e é importante você saber delegar, né? O grande líder também é isso, saber delegar as funções. Vem cá, Zupac, você vai cuidar do departamento médico. O filho da dona Maria Helena, você vai ser o preparador físico. Jailson, você vai ser o olheiro. Então, isso tudo, né, se você coloca dentro de um pacote, é exatamente o que o Botafogo fez. Eu acho que o que o Botafogo pode ser lembrado é o planejamento, que é igual a resultado, que é igual a título. E não dá para esquecer do poder financeiro que o clube passou a ter. Claro, né? claro. Porque assim, a gente fala que o Botafogo, a gente corretamente lembra que não foi só dinheiro. O Botafogo teve observações muito interessantes de mercado. O Igor Jesus veio custo zero, o Savarino veio barato, foi 2,5 milhões de dólares, é um valor barato. 2 jogadores, né? O Almada e o... Então assim, o Botafogo trabalhou muito bem com pouco dinheiro, com observação certeira, e trabalhou muito bem fazendo bom uso da fortuna que o dono da SAF do Botafogo tem. Então, assim, sem o dinheiro do Textor, seria inviável a montagem desse time. Não é só dinheiro, tem muito trabalho bem feito, mas tem o poder do investimento que transformou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo torcedor e deixar o like para o vídeo ser entregue para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo.